Bom, o movimento social que escolhemos foi o movimento indígena no Brasil e nós iremos apresentar sobre ele. A luta pela garantia dos direitos de povos indígenas se confunde com a própria história americana, trazendo à tona as questões socioambientais e humanitárias, que ainda precisam ser discutidas. O marco do movimento indígena data de 1940, no México, momento que foi realizado o primeiro Congresso Indigenista americano, com o objetivo de criar e discutir políticas que pudessem zelar pelos índios na América. Porém, no Brasil, começaria a se manifestar de maneira mais organizada apenas na década de 70, tendo em vista a necessidade de proteção de terras em relação a políticas expansionistas da ditadura militar. Logo após esse período, em 1983, o primeiro deputado indígena é eleito no país, assim reforçando a ideia de que, para evoluir em sua luta, os povos indígenas precisariam ser representados por quem a conhecia e vivenciava de fato. Nos anos seguintes, os indígenas fizeram-se presentes no Congresso Nacional e na política de forma geral, organizando protestos e criando grupos autônomos de reivindicações. Algum tempo se passou até que em 2002 fosse criada a PIB, que seria a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, como uma maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. Os povos indígenas, apesar de estarem aqui desde sempre, foram incluídos no nosso universo jurídico somente no ano de 1973. A principal lei que protege os povos indígenas é a Lei nº 6.001, artigo 1º. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. Essa lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, a comunhão nacional. Então, agora vamos falar um pouco sobre alguns direitos indígenas, que são: direito à terra. As terras são tradicionalmente ocupadas pelos índios. De acordo com a Constituição Federal, o processo de demarcação tem como objetivo regularizar essas áreas, garantindo que determinada porção de terra é de uso exclusivo de um ou mais povos indígenas. Direito à comunicação. O direito à comunicação permite que os povos indígenas mantenham seus próprios meios de se comunicar, como também ter acesso aos meios de comunicação que não são indígenas, o que garante que a mídia reflita e incorpore sobre a diversidade cultural dos índios. Direito à autodeterminação. A autodeterminação garante aos povos indígenas o direito de decidir de forma livre de seus status políticos, bem como buscar desenvolvimento social, cultural e econômico. Todos os povos têm direito às mesmas condições para expressarem suas visões de mundo. Direito à alteridade. Dentre os principais direitos dos povos indígenas está o direito à alteridade, ou seja, o direito do índio de manter seu nome tradicional para lugares e pessoas, e o direito de entender procedimentos políticos, judiciais ou administrativos, inclusive por meio de tradução. Direito ao consentimento. A declaração confirma que os Estados são obrigados a consultar os povos indígenas antes de adotar e aplicar qualquer medida legislativa ou administrativa que os afetem, a fim de obter seu consentimento prévio, livre e informado. Direito à educação, cultura e saúde. Os índios têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural, valores artísticos e meios de exploração. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde, à comunhão nacional. Agora vamos falar um pouco sobre institutos e sociedades que lutam a favor do movimento indígena no Brasil. A ANAI faz indigenismo aplicado na região Nordeste e Leste, a mesma área compreendida pelos estados representados pela organização indígena APOEME, Articulação dos Povos Indígenas no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Seus ativistas intervêm em políticas públicas direcionadas para os povos indígenas da região nas áreas fundiárias, de educação, saúde, sustentabilidade, etc. Assessoram a APOEME e organizações indígenas de caráter local na região, em especial na Bahia, em ações de formação política, de direitos indígenas e outros temas. Possui uma rede de disseminação de notícias sobre os povos indígenas denominada ANAIND. O Centro de Estudos Ameríndios é um núcleo de apoio à pesquisa, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo.
tem como objetivo produzir, aprofundar, sistematizar e divulgar conhecimentos sobre os povos indígenas das Américas. Sua equipe é composta por pesquisadores de diferentes áreas, contando com especialistas reconhecidos no Brasil e no exterior, vinculados à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Museu de Arqueologia e Etnologia, Instituto de Estudos Brasileiros e Instituto de Matemática e Estatísticas. O Conselho de Missão entre Povos Indígenas, COMIN, é um órgão que assessora e coordena trabalhos junto aos povos indígenas. Criado em 1982, tem como compromisso apoiar as prioridades colocadas pelos povos e comunidades indígenas, respeitando seu jeito de ser e sua cultura, trabalhando com eles e não por eles. Para isso, atua criando parcerias e dando apoio nas áreas de educação, saúde, terra, organização, sustentabilidade e defesa de direitos. O COMIN é vinculado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e atualmente é um dos programas da Fundação Luterana de Diaconia. A partir da sua incorporação, em 2018, os trabalhos do COMIN são realizados por uma equipe interdisciplinar dividida em 4 campos de trabalho: Acre e Sul do Amazonas, Rondônia, Leste e Norte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O órgão atua também através do PROFORD, o Programa de Formação e Diálogo Intercultural e Interreligioso, que tem o objetivo de mostrar a realidade dos povos indígenas aos não indígenas, para que possam respeitá-la e valorizá-la. A organização não governamental Comissão Pró-Índio de São Paulo foi fundada em 1978 por um grupo de antropólogos, advogados, médicos, jornalistas e estudantes para defender os direitos dos povos indígenas frente a crescentes ameaças do regime ditatorial vigente naquela época. Nos seus 30 anos de existência, a Comissão Pró-Índio de São Paulo tem atuado junto com índios e quilombolas para garantir seus direitos territoriais, culturais e políticos, procurando contribuir com o fortalecimento da democracia e o reconhecimento dos direitos das minorias étnicas. Fundado em 1979, o Centro de Trabalho Indigenista, por meio dos programas, atua diretamente com as comunidades indígenas Guarani, Timbira, Terena, Vale do Javari, repassando recursos e assessoria técnica. Cada programa foi elaborado a partir de demandas locais identificadas em conjunto com os índios. O objetivo do trabalho é que as comunidades reduzam a dependência em relação ao Estado e outras agências assistenciais, assim assumindo o controle de toda e quaisquer intervenções em seus territórios. Os programas significam ações continuadas e perfazem uma ou mais linhas temáticas, organizadas e viabilizadas por meio de projetos intercomplementares. O objetivo central do LEP é contribuir para o fortalecimento cultural e político e para o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas que vivem no Amapá e norte do Pará, proporcionando-lhes assessoria especializada e capacitação técnica diversificada para que se organizem e possam enfrentar de forma articulada os desafios crescentes que se colocam hoje às suas comunidades e organizações para a defesa dos seus interesses. Partimos do pressuposto de que a consolidação de um movimento de articulação entre os grupos indígenas da região em torno de questões de interesse coletivo é também a melhor maneira de fortalecer suas organizações representativas frente aos seus interlocutores externos. Agora vamos falar um pouco sobre as polêmicas envolvendo o movimento que escolhemos. A conflituosa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e povos indígenas brasileiros ganhou um novo capítulo neste mês, quando membros de 45 etnias se reuniram em uma aldeia em Mato Grosso para protestar contra o governo. No encontro, convocado pelo cacique Kayapó Raoni Metukitiri, entre os dias 14 e 17 de janeiro, os indígenas afirmaram em um manifesto que está em curso um projeto político do governo brasileiro de genocídio, etnocídio e ecocídio. As ameaças e falas de ódio do atual governo estão promovendo a violência contra povos indígenas, o assassinato de nossas lideranças e a invasão das nossas terras, diz o texto redigido ao fim da reunião, na aldeia Piaraçu, na terra indígena Capoto Jarina. Agora iremos comentar um pouco sobre alguns projetos inovadores que favoreceram o movimento indígena.
O Projeto Demonstrativo de Povos Indígenas, PDPI, é fruto de um longo processo de discussão conjunta entre o governo brasileiro, o movimento indígena organizado da Amazônia, seus parceiros e instituições financiadoras internacionais, estimulado pela avaliação de pouca participação indígena em linhas de financiamento de projetos já existentes. Sua origem está conectada ao processo de apoio à proteção de florestas tropicais brasileiras pelo Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, PPG-7. Este programa é fruto de acordo realizado em 1991 entre representantes do governo brasileiro, União Europeia, Banco Mundial e G7, grupo que reúne os 7 países mais ricos do mundo: Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Itália e Japão, que viria a fortalecer-se pela pressão exercida pelos movimentos sociais e ambientalistas na época da Conferência Internacional Eco 92, realizada no Rio de Janeiro. Parte importante das atividades do PPG-7 sempre esteve voltada para as populações locais, inclusive indígenas, visando um programa conjunto de sustentabilidade econômica, social e ambiental que garantisse a preservação das florestas tropicais. Vamos falar agora sobre algumas indicações de filmes que retratam muito sobre o movimento que escolhemos. Chuva é cantoria na aldeia dos mortos. O protagonista Ijan, um jovem da etnia Krahô, morador da aldeia Pedra Branca, no Tocantins, o indígena se vê atormentado pela perda do pai e angustiado pela possibilidade de virar pajé. Ijan é confrontado com a responsabilidade de preparar o ritual de passagem do seu pai, recém-falecido, para libertar seu espírito e acabar com o luto que acomete a ele e a toda a comunidade. Somado a isso, o jovem indígena recebe o chamado das araras para virar pajé, o que o leva a fugir para a cidade. O longa-metragem é resultado da convivência de vários anos da diretora brasileira Renée Nader Messora na aldeia, que posteriormente convidou o também diretor português João Salavisa para participar do filme. A partir do retalho de algumas histórias reais, surgiu essa sensível ficção que consegue dar vazão à imensa potencialidade ritualística desse povo. Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos ganhou, dentre outros, o prêmio especial do júri da mostra Um Certo Olhar em Cannes. Piripicura. Há mais de 30 anos, Paque e Tamanduá vivem isolados em uma extensão de 242,5 mil hectares no Mato Grosso. Isso porque eles são os últimos indígenas sobreviventes da etnia Piripicura, dizimada por madeireiros da região nas últimas décadas. Além deles, apenas Rita, irmã de Paque e tia de Tamanduá, conseguiu escapar de uma emboscada que matou grande parte de seus parentes em 1985. Desde então, Rita ajuda a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em expedições, que ocorrem de tempos em tempos, para conseguir encontrá-los e manter a restrição de uso da área da terra indígena Piripicura. O órgão precisa provar que os dois últimos sobreviventes da etnia estão vivos para manter a proteção de suas terras contra a invasão de madeireiros. Os diretores Bruno Jorge, Mariana Oliva e Renata Terra realmente tiraram um bilhete premiado durante as filmagens realizadas em 2016, quando pela primeira vez a dupla apareceu espontaneamente na base da FUNAI em busca de fogo, que havia se apagado da tocha de babaçu que carregam. A última pista sobre eles havia aparecido em 2011. Em 2018, com o filme já lançado, os indígenas foram encontrados novamente por funcionários da FUNAI. Desta vez, Tamanduá não conseguia caminhar devido a um cisto no cérebro e foi obrigado a passar por uma cirurgia em São Paulo. Logo depois da operação, voltou à floresta. Atualmente, a estimativa é de que exista 114 grupos isolados no Brasil. Ex-Pajé. Ex-Pajé é uma obra-prima que navega entre o documentário e o docudrama do aclamado diretor Luiz Bolognesi. O filme mostra a saga de Perpera, um pajé que perdeu seu posto de liderança religiosa após a chegada de missionários cristãos estrangeiros. Apesar do distanciamento no estilo do cinema direto, o longa-metragem demarca sua oposição logo no início ao citar uma frase do antropólogo francês Pierre Clastres: o etnocídio não é a destruição física dos homens, mas do seu modo de vida e pensamento. Após a aproximação de evangelizadores, os índios do território Paiter-Suruí, localizado entre Mato Grosso e Rondônia, abandonaram gradualmente os antigos rituais religiosos.
Com isso, Perpera foi obrigado a abandonar seu papel de liderança e esconder suas crenças na comunidade. Por isso, não consegue dormir com a lâmpada apagada, para evitar a maldição dos espíritos da floresta, que o castigam por ceder à Igreja dos Brancos. Um retrato cruel de um tipo de colonização que, ao invés de armas, utiliza a Bíblia como ferramenta de dominação. Desperta curiosidade a mescla entre cenas reais e encenações, feitas a partir de histórias que Perpera já havia vivido. O documentário foi premiado nos festivais É Tudo Verdade e Berlinale. Martírio. Martírio é o segundo documentário de uma trilogia que começou com o potente Corumbiara, 2009, e que terminara com Adeus Capitão, ainda sem data prevista de lançamento. Mais do que isso, esse filme é resultado de mais de 3 décadas de militância incessante do diretor franco-brasileiro Vicente Carelli, criador do projeto Vídeo nas Aldeias, que desde 1986 tem formado dezenas de jovens cineastas indígenas. No longa-metragem O Indigenista, resgata memórias que guarda desde 1988, quando começou a filmar o retorno dos indígenas da etnia Guarani Kaiowá a seus territórios originários no Mato Grosso do Sul, até chegar aos dias atuais, marcados por uma extrema violência organizada pelo agronegócio. Além disso, o diretor deixa de lado uma estética de arte homogeneizadora imposta pelos grandes festivais e expõe de forma até didática as origens desse genocídio, que remonta à Guerra do Paraguai. Nem por isso deixou de ganhar diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o prêmio do júri no 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Fora as revoltantes imagens atuais, impressionam alguns registros históricos, como o desfile da Primeira Guarda Indígena, durante a ditadura do general Emílio Médici. Na ocasião, os indígenas foram obrigados a apresentar técnicas de tortura aprendidas com a polícia militar, incluindo o pau de arara. Também desperta indignação a performance da bancada ruralista, especialmente de um evento denominado Leilão de Resistência, realizado em Dourados, com a presença ilustre do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Documentário extremamente complexo para ser descrito em poucas linhas, mas essencial para entender o genocídio contra os povos indígenas, especificamente os da etnia Guarani Kaiowá, que remonta aos tempos do Império e se aperfeiçoa nas últimas décadas com os reis da soja e do gado.